A gente falou bastante de pré-termo, agora você citou um detalhe de um paciente de 1 ano e 11 meses ali no final da lactência. Existe uma idade limite onde você fala assim, bom, se eu bombardear de estímulo aqui agora, a gente tem muita chance de conseguir minimizar ao máximo qualquer tipo de impacto funcional, ou a partir de determinada idade, olha, esse grau de disfunção a gente vai só minimizar com o estímulo funcional, mas ainda assim vai ficar algum tipo de sequela. Tem esse intervalo pré-definido ou não? Olha, a gente sempre está tentando antecipar mais. É por isso que a gente acompanha desde o recém-nascido. Mas tem momentos que são meio que eu falo que são meio cruciais, assim. Eu tenho um método mnemônico para decorar 2 marcos motores. Adoro o método mnemônico, Eu também. gente. Eu falo que é método mnemônico da cacaia. São 2 marcos do desenvolvimento para cada trimestre. Porque, assim, a gente aprende aquela coisa. 753. Porque faz o alcance, porque acompanha com o olhar, não sei o quê. Ninguém lembra nada. Aí tem que sair do meu estágio lembrando desses 8. Com 3 meses, controle de cabeça e rola. Normalmente de prono para supino, porque a gente tem hoje, né, uma orientação de colocar em tummy time, de bruços, o bebê. Eu ia perguntar sobre isso depois. Depois eu pergunto. Tá bom. 6 meses senta sem apoio, já está rolando já de supino para prono também. 9 meses engatinha e assume a postura sentada, então passa do deitado para o sentado. Às vezes é com 8. Isso assim, lembrando, é um método mnemônico para lembrar a média. E isso, a gente tem um artigo da Organização Mundial de Saúde que avaliou 6 marcos do desenvolvimento no mundo. Então, não estou inventando. É a média, mas tudo tem uma janela, sim, tá bom? Sim. Tem gente que vai sentar com 5, tem gente que vai sentar com 7, tá tudo bem. 9, então, assume a sedestação, né? A postura sentada engatinha, e 12 anda e fica de pé. Que, na verdade, pelo esse artigo, é 13, né? Aos 13 meses que a criança, a média da humanidade, adquire a marcha independente. Eu sempre falo que 8, 9 meses é um momento muito tenso porque engatinhar, eu particularmente acho uma das habilidades motoras mais complexas que existem na Terra, na nossa vida. Mais difícil que andar de bicicleta. Porque você tem uma quebra de padrões de movimento muito... É o corpo inteiro. Você primeiro tem que coordenar 4 membros. Segundo, que você tem que coordenar a quebra de padrões pensando, extensão de cotovelo, extensão de punho com flexão de ombro, com extensão de cabeça, com flexão de quadril, e ainda coordenar todo mundo. E a gente não tem ali esse padrão de movimentos já pré-determinado, igual a gente tem, por exemplo, lá quando o bebê nasce. Nossa, o bebê tem reflexo de marcha, o bebê fica de pezinho, tem um reflexo positivo de apoio. Então, a gente tem reflexos, ou seja, a gente tem circuitaria no recém-nascido, aliás, antes de 40 semanas, né? Você já tem esses padrões de movimento. O engatinhar não é. Não está ali. Então, é por isso que é mega difícil. E por isso porque ele não engatinhou. Não engatinhou porque tinha alguém que para dar a mão. Porque a criança. Ou alguma dificuldade de aprendizagem, ou uma dificuldade de interação social, ou que não quer fazer. Né? A gente tem que entender. Com 9 meses é um momento em que a gente cuida mais. Se for para... Eu recebo muitos bebês nessa faixa etária. Por quê? Não está rolando com 8, ou não está engatinhando com 9, 10. Um pediatra mais atento, que não fica pensando que é tudo tempo da criança, sabe? Que é, né? Existe ali, a gente considera, por exemplo, 11 meses um red light, um sinal de alerta, né? Para atraso no desenvolvimento, por exemplo, pensando 7 meses o sentar, 8 meses no máximo, tem que estar sentando sem apoio, e 11 tem que estar engatinhando. Então, nesse momento, a gente começa a ver, por exemplo, uns padrões que a gente vê no prematuro, que aumenta, por exemplo, uma criança que teve um sangramento, é prematuro, vai ter um risco maior de ser um diparético, porque é pelas áreas de representação, ali onde sangra, onde passa ali a representação dos membros inferiores. Então, quando o quadril ali, né, a pelve está tendo que entrar no controle. Então, a gente começa a ver que aquele é um momento que, se a criança não está super controlando aquele quadril, a gente precisa trabalhar muito. Pensando em janela, a gente tem os famosos 1000 primeiros dias. Então, os 2 primeiros anos. Então, pensando aí, 2 anos e meio, 365, mais 365, 700, mais, né? Então, a gente tem mais ou menos 2 anos e meio, a gente considera intervenção precoce até 3, que é a nossa janela maior de oportunidade de intervenção. Depois dos 2 já vai diminuindo, depois dos 3 diminui mais, e assim por diante. Porém,
a intervenção com olhar na participação, a gente pode ter para sempre. A gente pode criar estratégias e ver o desenvolvimento cognitivo. Mas, assim, pensando em minimizar sequelas, principalmente nos 2 primeiros anos. Você cantou para minha filha? Não, porque assim, ela tá falando no 9º mês engatinhar, a Sofia do 9º pro 10º tava andando. Olha lá, viu? Por isso que eu falei que é uma janela. Tá louco. Você cantou pra Sofia, velho, porque ela levantou pra desligar o rádio, velho. Não é possível, velho. Tá Quantos anos tem sua filha? Agora ela vai fazer 5 anos mês que vem. Uma criança de pandemia. É verdade. Nasceu pré-pandemia, nasceu em setembro de 2019. E aí... Não, gente, a pandemia é isso. A gente fala dos fatores ambientais, a gente sempre coloca a pandemia como um fator ambiental a mais, assim, né? Mas o que a gente fez? Como a gente tava direto, a gente fechou as filhas com os avós. Trancamos todo mundo dentro de casa com os avós. Então, a mais velha foi para a avó materna, a mais nova foi para os avós paternos. E aí... Rede de apoio. Rede de apoio. Bem-vindo para quem não teve rede de apoio Tanto nenhuma. E foi para geriatria. Os primeiros passos da Sofia eu vi em vídeo. Ela não estava com a gente em casa. A gente não estava em casa. Né? A gente não... Mas Você também? Sua mulher também é físio? Também é fisioterapeuta. Lembro, eu estava do lado do Celso, na mesa, assim, do comitê de crise. Lembro de ter recebido o vídeo da minha mãe, assim, ter chorado, absurdo, porque eu não consegui estar lá, assim, toda aquela coisa, assim, mas foi bem precoce. Minha filha foi bem ligeira para querer sair correndo logo, velho. É, né? Tava presa. E olha que normalmente é o contrário, né? Normalmente a pandemia é justamente porque... E ela engatinhou? Engatinhou. Porque muitas vezes o que acontecia, que eu peguei alguns pacientes, assim, tipo, andavam... Eu tive um paciente da pandemia, foi direto... Aí eu estava andando, por quê? Porque tinha a mãe e o pai, babá não, porque, enfim, teoricamente ela não foi trabalhar. Mas a mãe e o pai ali dando a mão. E aí vai dar mãozinha, dá mãozinha, dá mãozinha, dá mãozinha. Por isso que eu falei, criança que não engatinha ou tem alguma dificuldade de aprendizagem para isso, né? Ou alguém deu a mão. E colocou a criança de pé ali, porque é tudo ansiedade de pai e mãe, né? E aí a criança... E aí, 1 ano e 4 meses, a criança já estava andando desde 1 ano e 1. A bola rolava para debaixo do sofá e ele não conseguia agachar para pegar, porque ele não aprendeu a se levantar e agachar. Caramba, mano. Louco, né? E aí, foi na avaliação ali, ensinei ele a levantar, ele tinha tudo para fazer isso, ele só não sabia como fazer. E, às vezes, é isso que a gente faz, quando a gente pensa ali no aprendizagem, que a gente tem um momento, se a gente pensar em qualquer ato motor, né, de aprendizagem motor, a gente tem a ideação do movimento, então a motivação e a ideação, que é o quero fazer. Tem o plano do movimento, então planejamento motor, que é o como fazer, e a execução, que depende de muitas, né, que é o fazer. E aí a gente olha nesses 3 pedacinhos aonde que a gente tem um déficit maior, ou que a gente vai ter, e às vezes é só na aprendizagem. Então a gente vai lá, mostra como é que faz, pronto, sai andando. É igual bicicleta.